Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Prática Civil 1 e hoje, então, vamos fazer a nossa correção da ação de guarda e alimentos. Então, percebam que no decorrer das nossas aulas, nós trabalhamos com ação de divórcio litigioso acumulada com guarda e alimento, uma ação macro, e dela nós subdividimos em duas aulas com as ações de alimentos, com a ação de alimentos, já corrigida com vocês ali no YouTube, e hoje essa ação de guarda e alimentos. É a mesma ação, vou usar os mesmos fundamentos, não tem nada de novo? Não. Percebam que nessa ação de guarda e alimentos, ela se diferencia em vários pontos. Ela se diferencia primeiro que o nosso case deixa claro a ausência de casamento, impossibilitando então a ação de divórcio, eles eram apenas conviventes. E ela demonstra que tanto o requerente quanto o requerido possuem uma renda alta, possuem então uma condição financeira alta. E o requerido aduz, dentro dessa condição dele e dela de renda alta, de que ele não necessita pagar 30% dos seus vencimentos, já que ela ganha, aqui pela nossa historinha, ela ganha aí a importância de R$ 10.750, certo? E ele, como médico, ganha R$ 20.000. Até eu fiz uma retificação no RA que constou por extenso 200 mil, tá? É R$ 20.000. Então, aqui ele aduz a desnecessidade do pagamento de 30% dos seus vencimentos sobre o argumento de que a requerente, ela já possui um alto valor também dentro da sua renda mensal. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem feito o tirocínio jurídico, que vocês tivessem feito o levantamento, tivessem pensado sobre esse assunto. Há possibilidade, então, do requerido se eximir do pagamento da pensão, já que a autora ou a requerente ganha uma renda alta? Ela diz aqui no nosso case e comprova, pelos documentos carreados, que é a informação que temos, que ela tem uma despesa fixa das crianças de R$ 4.000, tá? Então, é sobre essa perspectiva nova que nós abordamos essa ação de guarda e alimentos e fazemos, então, a correção dela, tá? Vamos iniciar aqui, então, dentro da correção da ação de alimentos, nós temos a nossa ação, o nome da nossa ação, ação de guarda e alimentos. O fundamento nós trabalhamos já na própria ação de alimentos, a Lei 5.478, a Lei 8.069/90, os artigos 1.583 e seguintes, todos do Código Civil, certo? Aí nós vamos lá no endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho, primeira, segunda, terceira vara de família, no caso, comarca de Toledo. Os filhos estão com a requerente reside na comarca de Toledo. Já explicamos isso na ação de divórcio, repisamos na ação de alimentos. Sempre procurem o artigo 53 do Código de Processo Civil para verificar a competência, tá? Temos ali a regra da competência. Pelo 319, qualificamos as partes, a cora coralina, a genitora, por si e representando então os menores, porque eu tenho uma ação de guarda e alimentos. Tá? Posso colocar todos residentes no endereço abaixo, ok? Nós já trabalhamos amplamente a qualificação no 319. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar aí no particular para nós conversarmos, mas parto da ideia que a questão de qualificação para nós já está superada. Neste ato, por ser o advogado devidamente inscrito na OAB, vocês é 2020, não podem colocar então nome, nenhuma informação de vocês. O artigo 133, cumulado com 103 do Código de Processo Civil, repiso, voltem sempre, vejam lá no VAD, deem uma lida nesses artigos, que eles vão formando o raciocínio de vocês na formação da peça, tá? Conforme instrumento de mandato ou procuração em anexa, segue o artigo aqui para fins didáticos também, para que vocês tenham à mão o artigo 105 do Código de Processo Civil. Então, faço o endereçamento pela competência no artigo 53 do Código de Processo Civil. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho, vara de família da comarca de tracinho, onde vocês vão preencher de acordo com o caso concreto. Venho com base no 319, qualifico requerente todos. Quem são os requerentes? A genitora e os menores. A requerente genitora, ação de guarda, os menores
são as partes, então, da ação de alimentos. Essa minha ação, ela precisa ser proposta por um advogado. Vai lá no 133 e 103 do Código de Processo Civil. Para que este advogado represente a Cora Coralina e seus filhos, ele precisa de procuração, documento em anexo. Perfeito? Aí temos, com tudo isso, propor a propositura da ação de guarda e alimentos com pedido liminar. O mesmo fundamento que já falamos lá no início, a Lei 5.478/68, a Lei 8.069/90, os artigos 1583 e seguintes do Código Civil, então vão ser os dispositivos aplicáveis de forma genérica, não são os únicos à matéria. Aí nós vamos entrar com essa ação em face de quem? Do Antônio Carlos Macedo, que é o nosso requerido. Qualifico o requerido dentro dos 319, o que eu tenho eu uso, o que eu não tenho, xizinhos, pontinhos ou prejudicado, ok? Aí, pessoal, vem a nossa discussão. Cabe justiça gratuita? Deixei nos slides o tópico de justiça gratuita para que vocês pensem. Cabe ou não cabe justiça gratuita? Nós já falamos disso no divórcio, falamos nisso no alimentos. Eu já recebi várias ações antecipadamente, porque o nosso prazo é hoje, tá? Dia 1º de abril. Mas e aí, cabe justiça gratuita? Eu recebi várias, igual o slide que eu mandei, com o mesmo pedido, a mesma qualificação, tá? Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem. A justiça gratuita, ela precisa ser pensada. Nós trabalhamos exaustivamente isso em sala, que a justiça gratuita é para o hipossuficiente, para quem não possui condições. Se a nossa autora ganha R$10.750 por mês, ela é hipossuficiente, gente? Eu posso pedir justiça gratuita? Oi? Não posso pedir justiça gratuita, certo? Vocês precisam aprender a fazer essa análise. O direito, ele parte na prática sempre de uma análise do caso concreto. Não é porque eu tenho que eu preciso pedir ou que eu vou pedir. Então, no nosso caso, não cabe justiça gratuita, certo? Eu quero que vocês desenvolvam esse tirocínio, esse raciocínio jurídico de ter ou não ter justiça gratuita, tá? Volto a falar a mesma coisa que falei nas outras correções, ok? Então, não tem justiça gratuita. Seguimos. Os fatos. Não coloquei os fatos aqui, até porque eu estou lendo os fatos de vocês. Estão todos de parabéns. As petições que eu recebi até o momento que eu estou gravando esse vídeo, todas estão com os fatos sucintos, bem claros. Trabalhamos também a questão da correção dos fatos. Eu preciso colocar a situação, a causa e a consequência. Então, qual era a situação? Eles viveram em união estável, tiveram filhos, não vivem mais, precisa de alimentos e regulamentar a guarda, certo? Que eu quero alimentos e guarda. Então, agora nós estruturando o que eu tinha antes. Eu tinha uma união estável com filhos. O que aconteceu? A dissolução da união estável, necessidade de regulamentar a guarda e dos alimentos. O que eu quero? Ação de guarda e alimentos, porque não se fala em dissolução de união estável no nosso case, certo? Então, eu sempre preciso trabalhar com esse link, com essa ordem cronológica dos fatos. Lembrando que os fatos no exame da ordem, ele não é pontuado, mas nós temos uma pontuação de raciocínio lógico, tirocínio jurídico, organização e estética da prova, onde, obviamente, os fatos computam, não de forma única, mas como um todo dentro da peça, né? Como um ser único, ok? Viemos para o direito. O direito, como a prof sempre fala, a nossa estrutura da peça se divide em justiça gratuita se houver, dos fatos, do direito, da tutela, do pedido. Perfeito? Então, eu deixei o direito aqui em branco para que vocês saibam que é dentro desse direito que nós vamos colocar os outros tópicos necessários ao bom desenvolvimento da nossa peça. O que eu quero com esta peça? Guarda. Eu tenho um tópico de guarda. O que eu quero com esta peça? Alimentos. Eu abro um novo tópico de alimentos. Tá bom? Então, vamos lá. Da guarda. Como relatado a luz da relação conjugal em questão, nasceu os menores fulano, ciclano e beltrano, nos dias tais e tais, conforme
certidão em anexo. Contudo, a requerente já exerceu a guarda unilateral, já exerce, almejando que desta forma há de permanecer. Aqui na guarda, eu deixo vocês livres para argumentarem da forma que vocês entenderem mais correta, lembrando que eu preciso na guarda colocar o ponto seguinte, que os filhos que eu tenho, 1, 2, 3, 10, tá? E que a guarda já está com a genitora. Isso é muito importante para fins de quê, pessoal? Competência. Se a guarda de fato não está com a genitora, eu posso ter uma discussão de competência no decorrer do processo. Então, a guarda está com a genitora. Aí viemos efetivamente construindo o pedido de guarda. A guarda, então, ela é um instituto que está fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá no artigo 33 da Lei 8.069, a guarda é um instituto que visa prestar assistência material, moral e educacional ao menor, regularizando posse de fato, conforme prevê o artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, tá? Então, a guarda ela deve ser exercida na finalidade de proteção a esse menor. E eu vou fundamentar essa guarda no ECA, tá? Só que na minha situação específica, pessoal, eu não quero a guarda usual que nós já trabalhamos, que é a guarda compartilhada com visitas livres ou com regulamentação de convívio. O que eu quero na nossa ação é uma guarda unilateral. Eu, genitora, quero a guarda para mim. Eu não quero dividir a guarda com o meu ex-companheiro. Então, se eu quero uma guarda unilateral, eu preciso regulamentar as visitas e preciso explicar o porquê que eu quero essa guarda unilateral. Não pode ser porque eu quero, tá? Eu preciso dizer qual é o motivo, por que eu tenho melhores condições, por que ele não tem melhores condições, por que não pode ser guarda compartilhada e precisa ser guarda unilateral. Eu obrigatoriamente, quando eu não trabalho com a guarda compartilhada, eu preciso explicar, descrever os motivos da guarda unilateral, os motivos que me levam a ter direito à guarda unilateral. Temos a fundamentação ali no 1583 do Código Civil, que fala que a guarda será unilateral ou compartilhada, explica as duas espécies de guarda e dá a vocês argumento para escolherem a de vocês. Eu vou escolher qual, prof? A que o case determina, a que a cliente de vocês pediu. A cliente de vocês pediu o quê? A cliente de vocês pediu guarda unilateral. Então, vocês vão pedir guarda unilateral, certo? Nessa guarda unilateral, eu preciso obrigatoriamente colocar como serão as visitas, tá? Como serão as visitas? Como vocês colocaram essas visitas? Elas não podem ser livres. Por quê? Porque a genitora não quer visitas livres. Isso está na historinha. Então, eu preciso sempre, pessoal, no desenvolver da minha atividade, cumprir com a proposta da atividade e cumprir com o que a parte quer, o desejo da parte autora. E isso é o pontuado na atividade. Então, eu preciso colocar como serão as visitas. Se as visitas serão quinzenais, se as visitas serão semanais, se elas serão mensais, se eu pego às 8 e devolvo às 18. Aqui há uma necessidade de eu explicitar como essa visita vai ocorrer. Se ela será, então, uma visita regulamentada, de 15 em 15 dias, pegando aos sábados às 8 e devolvendo domingo às 18 horas. Tá? Prof, preciso colocar aqui dia santos, dia das mães, dia dos pais, Natal. Na OAB, não. Tá? Você pode até colocar que demais feriados serão regulamentados entre o casal. Na prática, isso sempre é de bom tom. Isso vem no próprio acordo ou na própria manifestação. Tá? Passado o tópico de guarda, pessoal, entramos então nos alimentos. Né? Então, eu queria a guarda, tenho a minha guarda, agora eu quero os meus alimentos. Então, aqui nos alimentos nós temos como fundamento a Lei 5.478, que dispõe sobre os alimentos, e o artigo 1696 do Código Civil, que também fala dos alimentos, certo? Com essa fundamentação, eu vou utilizar também o artigo 229 da Constituição. Por quê, pessoal? Porque aqui eu vou dizer das necessidades
desses menores? Que a prestação dos alimentos, que está explicitada no artigo 229, ele vem satisfazer necessidades vitais das partes. Só que aqui, olhem bem, aqui o 229 ele coloca, sendo dever dos pais satisfazer as necessidades vitais do autor, da autora, vez que esse não pode prover por si. No entanto, a nossa autora pode prover por si, né? Ela ganha R$10.750. Mas pergunto a vocês, o fato da autora poder prover por si os alimentos, isso exime o genitor de pagar alimento aos seus filhos? Isso tira dele a responsabilidade de pai e de manter aos seus filhos o mesmo padrão de vida que eles tinham antes da separação? Claro que não. Então, lembrem que nós falamos que eu preciso manter um binômio necessidade e possibilidade. E aqui aparece para nós necessidade, possibilidade e razoabilidade. Percebam que nesse momento para nós aparece um trinômio. Necessidade de quem paga, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e razoabilidade deste pagamento. Esse pagamento é razoável? Então vamos analisar. Necessidade de quem recebe. Se a mãe consegue suprir amplamente todas as despesas dos filhos, então eles não necessitam desse valor do pai? Fica a pergunta. Proporcionalidade. Então, necessidade, proporcionalidade. Como eu vou analisar essa situação? A necessidade existe? Existe, mas a mãe consegue suprir. Então, é proporcional a quem paga? O pai consegue pagar? Consegue pagar. Ele ganha R$20.000. E aí entra para nós a razoabilidade. É razoável esse pagamento? Frente ao que ele recebe? É razoável. Então, eu vou aparentar agora uma análise um pouco mais profunda nessa ação de guarda e alimentos. Eu não vou só analisar a necessidade e possibilidade. Eu vou analisar necessidade, possibilidade e razoabilidade. As crianças necessitam de uma qualidade de vida maior, não dos alimentos como subsistência, certo? O pai tem condições de pagar e é razoável esse pagamento, tá? Aí aqui também posso usar o 1694. Podem os parentes, o cônjuge, companheiro, pedir a outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Voltamos ali na questão de que ela fala das atividades extracurriculares que os filhos têm. 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus uns em falta de outros. Aí mais para complementar a nossa questão dos artigos dos alimentos. Então, só antes de nós entrarmos na tutela, o que eu quero que fique claro aqui dentro dos alimentos é que o fato da genitora ter uma alta renda não retira a responsabilidade do pai no pagamento da pensão de 30% ou 33% dos rendimentos ou dos seus rendimentos. E passo aqui a analisar, então, um trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e razoabilidade desta prestação alimentícia. Tá? Viemos na tutela de urgência e aqui os alunos costumam com frequência, pessoal, dar uma erradinha. Por quê? Porque eles esquecem de pedir a guarda provisória. Lembram só de pedir os alimentos, mas esquecem da guarda. Então percebam aqui nessa situação que eu tenho os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é o meu primeiro passo. Então eu devo aqui colocar a verossemelhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável. Mas eu devo colocar isso em duas situações: na guarda e nos alimentos. Porque eu quero a guarda provisória e quero os alimentos provisórios ou provisionais, que vocês já trabalharam na ação que nós já corrigimos, específica de alimentos. Vou, de igual forma, separar os requisitos do artigo 300 da probabilidade do direito. Então, vou colocar aqui na probabilidade do direito aqui, a guarda unilateral é a medida que se impõe e principalmente a tutela da liminar da guarda provisória, porque os filhos já estão morando com a genitora. E ela precisa dessa guarda, desse termo de guarda, para inúmeros fins da vida civil cotidiana,
porque ela não pode a todo momento ficar buscando a assinatura do seu ex-companheiro para, enfim, vários atos necessários à gestão dos filhos. Então, ela necessita da guarda provisória. E a probabilidade do direito está no fato dela ser mãe e deter já a guarda de fato. Essa guarda pode ser revogada a qualquer tempo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma liminar. Até porque a própria guarda também pode ser revogada a qualquer tempo. Mas no caso específico, estamos falando de uma liminar, de uma tutela. Tá? Os alimentos, a probabilidade do direito, a mesma forma. Eu tenho a comprovação da paternidade. Comprovada a paternidade, subentende-se obrigação alimentar. Ok? Nesse sentido, entende-se perfeitamente cabível a fixação de alimentos em sede de tutela provisória de urgência antecipada, no importe de 33% de seus rendimentos, o que representa o valor de tanto. Guarda unilateral provisória em favor da requerente e fixação do direito de visita, inicialmente reduzido a um final de semana por mês, devendo o requerido buscar e trazer os filhos nos horários fixados. Vejam, pessoal, que eu preciso regulamentar toda a realidade fática da situação. Guarda, visita e alimentos. E a tutela se reporta a guarda, visitas e alimentos, tá? Várias ações que a prof. leu não tutelaram a guarda, tá? Muito menos a visita. Então aqui, pessoal, vamos entrar na parte dos nossos pedidos, tá? Então, da forma que fomos trabalhando, tá? Temos a seguinte situação nos pedidos. Vamos pegar aqui, tá? E fazer o nosso primeiro pedido liminar. Então, liminarmente, seja deferida a tutela provisória de urgência antecipada para o fim de fixar alimentos no importe de quanto vocês calcularam, o que representa 33% dos rendimentos do requerido. Então, vamos imaginar aqui que nós tivéssemos, então, colocado o valor dos alimentos em R$5.000, o que representa 33% dos rendimentos do requerido. Lembrem como a prof. falou nos outros slides, nós precisamos, então, mensurar em porcentagem sempre. Nós não podemos deixar o valor seco, o valor só em moeda corrente nacional, tá? Que serão pagos aos filhos do casal. Fixar a guarda unilateral provisória dos filhos do casal, tá? A requerente e a fixação do direito de visita ao requerido. No caso aqui da tutela, nós pedimos que fosse uma vez por mês, certo? Na questão de pedir um pouco mais reduzido do que o pedido final, que a nossa ideia, como conversamos lá dentro do pedido da fixação de visita, seria quinzenal, tá? Deixa eu colocar aqui. Aí, vou pedir a citação pessoal do requerido. No caso, eu faço aqui um pedido combado com audiência de mediação, seja determinada a situação pessoal do requerido para comparecer à audiência de mediação, observando o artigo 695 e 694, e caso não haja acordo, o requerido poderá contestar no prazo de 15 dias. Lembrando que aqui eu posso fazer enxugadinho, seja determinada a situação pessoal do requerido para inquerendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, tá? E trago depois lá o pedido de mediação, sem problema nenhum, tá? Peço, então, a intimação do Ministério Público, pedido obrigatório, já que eu tenho menores incapazes, então eu tenho a obrigatoriedade da representação do Ministério Público. Aí faço o meu pedido de procedência, que tem que ser redondinho. Seja ao final, julgada procedente a pretensão aduzida pela requerente para a fixação da guarda unilateral definitiva dos filhos do casal a requerente e fixação do direito de visita do requerido de forma quinzenal. Requer ainda a condenação em definitivo do requerido ao pagamento de alimentos em favor dos filhos do casal no importe de X%, quanto vocês pediram, o que representa hoje a importância de XX valores mensais, 5, 2, 10, 8 mil reais, o quanto vocês levantaram acerca do pedido de alimentos. Faço aqui, então, o meu pedido, se for separado, da conciliação e da mediação, tá? Faço meu pedido de prova, provará o alegado por todos os meios de prova, especialmente documental, hora juntada, depoimento pessoal do requerido sobre pena de confissão, testemunhal a ser oportunamente enrolada, pericial, estudo social, nosso pedido aí, padrão de prova.
Peço, então, a condenação nos ônus sucumbenciais e custas processuais. E, por fim, tenho o meu valor da causa, tá? Esse meu valor da causa, então, eu calculo ele com base no 292 do Código de Processo Civil. Lembrando que nessas nossas ações, eu vou utilizar 12 vezes o valor dos alimentos, tá? Como nós já vimos ali nas aulas anteriores, ok? Então, pessoal, essa é a nossa correção. Coloquem dúvidas ali no YouTube. Eu vou linkar para vocês, vou subir o vídeo, tá? Espero vê-los o quanto antes. A prof já está realmente com muita saudade de vocês, das nossas aulas de verdade, daquele tumulto, daquela conversa, daquela bagunça da sala, tá? Vamos, no momento, continuando com esse distanciamento social. Lembrando que isso não tira a qualidade das nossas atividades, tá? Estou lendo todas as peças. Nós vamos abrir agora o segundo bimestre, eu vou gravar um vídeo com vocês passando essas orientações, tá? Nesta data eu vou deixar várias questões como crédito, para que a gente delimite o direito material. Por isso que eu não estava colocando questões para vocês durante as peças, até para que vocês não ficassem aí com um material fora do padrão para esses estudos domiciliares. Então, agora eu vou deixar várias questões que vocês devem responder e enviar para mim no e-mail. Atenção, agora o e-mail é institucional, é um novo e-mail. Eu vou colocar para vocês agora nas peças qual é o e-mail. Então, é flaviapaz@udc.edu.br. É um e-mail agora institucional, porque daí vai ficar mais fácil o meu controle. Estava muito confuso o e-mail no e-mail particular, tá? Então, agora todas as peças devem ser remetidas para esse e-mail. A prof vai relembrando vocês, mas peço que todos tenham essa atenção, tá bem? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, tá? E eu gostaria que vocês se manifestassem se está dando certo assim, se fica melhor no Point, se fica melhor no Word, e vamos que vamos. Beijo. Tchau, tchau.